Marcelo tem horário. Bom, quero inicialmente agradecer a participação, a presença de todos vocês, agradecer a presença do Dr. Rodrigo, nosso vice-presidente aqui da Comissão de Direito Digital, Ana Cristina Olivari, que é a nossa secretária, as mediadoras, a Renata e a Alessandra, que estão aqui já também, pessoal aqui da OAB, a Carol, o Paulo, que é da Comissão de Cultura da OAB, Carol, que sem eles a gente também não conseguiria realizar nenhum evento aqui na OAB, né? É a diretora da diretoria da OAB, na pessoa da presidente, a doutora Luciana Freitas, e, em especial, agradecer aqui o nosso querido amigo Marcelo, que agradeço. pela disponibilidade, Marcelo, em poder vir conversar aqui conosco, apresentar suas ideias, apresentar o seu conhecimento sobre esse tema. E hoje, conversando com o Marcelo, nós vamos buscar fazer ter uma dinâmica diferente aqui na nossa palestra de hoje, no nosso encontro de hoje. Nós vamos deixar todos os microfones estarão fechados enquanto o Marcelo estiver fazendo a apresentação dele, o comentário dele sobre o assunto, o tema, né, cyberataques, crimes cibernéticos e sequestro de dados. Então, os microfones permanecerão fechados. Após a fala do Marcelo, as mediadoras vão fazer os seus comentários, suas observações, e aí nós vamos abrir para as pessoas, para os participantes aqui da mesa, poder dirigir diretamente as suas perguntas ao professor Marcelo. Eu acho que fica uma coisa, vamos testar esse formato, vamos ver, eu acho que fica bem mais dinâmico, vamos ficar num formato como se fosse uma sala de aula, também um bate-papo, né, Marcelo? Opa, excelente. E aí nós vamos ter essa dinâmica. Eu só peço para que cada um que for fazer o questionamento, fazer sua colocação, sua pergunta, seja breve e levante a mão ou faça algum sinal para que as nossas mediadoras, aí, a Alessandra e a Renata, possam fazer a chamada pela ordem aí de quem fez o contato primeiro para fazer a pergunta, para não ficar também uma pergunta sobre a outra aí, tá bom? Então, nós vamos dar início ao nosso evento, agradecer novamente o Marcelo, agradecer também a presença aqui do Dr. Manuel, que está lá em Portugal, agora são 21 horas lá na terrinha, lá em Portugal. O Dr. Manuel também sempre presente aqui na nossa comissão, o Spencer, a Bárbara, o Caio, a doutora Roseli, enfim, todos que estão aqui participando desse evento conosco, muito obrigado. Vou passar agora a palavra para a Ana Cristina, que ela vai fazer uma breve leitura do mini currículo do Marcelo. Marcelo, no seu mini currículo que você encaminhou, não está constando lá que você é o fundador da Data Security. Então, eu pedi para a Ana ela observou Obrigado. isso, então ela vai fazer esse comentário lá no seu currículo também, tá bom? Obrigado, viu? Ana, a palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcelo Lau. Eu passo agora a leitura do mini currículo do nosso palestrante de hoje. Atuou mais de 12 anos em bancos brasileiros em área de tecnologia, segurança da informação e prevenção à fraude em canais eletrônicos. Atualmente, ministra aulas na pós-graduação na Faculdade de Informática e Administração Paulista, onde é coordenador do MBA em Cibersegurança, no Instituto de Pós-Graduação e Graduação IPOG, né, IBG e outras instituições de ensino pelo Brasil. Ministrou aulas na FEBRABAN, na Universidade Presbiteriana Mackenzie e FATEC São Paulo. Coordenou o curso de Gestão em Segurança da Informação e Gerenciamento de Projetos no SENAC São Paulo. É engenheiro eletrônico, graduado pela Escola de Engenharia Mauá, com pós-graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Ciência Forense pela Poli-USP e pós-graduado em Comunicação e Arte pelo SENAC São Paulo. Fundador e diretor executivo da empresa Data Security, onde atua com a formação de profissionais em cibersegurança.
É reconhecido pela imprensa nacional e estrangeira, contando com cursos, palestras e atuação consultiva em vários países do mundo. Parabéns pelo seu currículo e seja muito Obrigado. bem-vindo a essa comissão nessa tarde de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos aqui presentes nessa sexta-feira, antes da gente sextar, né, de vocês poderem tomar os seus vinhos ou cerveja e tal. Mas, brincadeiras à parte, eu ainda gosto de skate, gosto de correr, tá? Skate o long, tá? Porque eu já tenho idade para 50 anos, né? Então não dá para ter aquele de manobra. E ainda gosto de andar de speed. Mas vamos falar sobre desgraça, cibersegurança. Enquanto tem gente que chora, nós vendemos lenço. Acho que, graças a Deus, nós temos um campo muito amplo pela frente para poder falar sobre esses temas. Mas eu gostaria de abrir esse assunto falando sobre ataques cibernéticos provocados por entes estatais. Esse ano nós estamos encontrando algumas coisas bem interessantes, que se inclui, por exemplo, a guerra cibernética entre Ucrânia e Rússia. Muitos até podem imaginar que essa guerra cibernética ela somente está presente a partir do ano de 2022. E se nós voltarmos aí alguns anos, nós vamos identificar que já há mais de uns 7 anos atrás, mais ou menos, 2013, 2014, já tinham casos, na verdade nós estamos falando de quase 10 anos, de ataques cibernéticos em infraestrutura ucraniana provocada pela Rússia, né? Então, quando nós falamos hoje sobre problemas cibernéticos, isso não é mais uma questão propriamente dita de empresas privadas. É claro que eu não preciso ir muito longe, né? Porque muitos devem se lembrar do Conect SUS. Talvez alguns de vocês não tenham conseguido acessar a sua carteirinha de vacinação eletrônica no fim do ano passado. Então, nós temos problemas hoje que atingem tanto empresas privadas quanto empresas públicas. E quando nós falamos de entes estatais, eu gostaria de puxar uma coisa também bem interessante que também aconteceu ano passado nos Estados Unidos. Quando nós falamos de guerra cibernética e ataques cibernéticos entre países, muitos até podem imaginar, mas a Ucrânia é um país muito menor, talvez que não conte com infraestrutura adequada em relação à cibersegurança, se tornou vítima de ataques. Então, vou dizer uma coisa. Ano passado, houve um ataque significativo sobre a infraestrutura norte-americana em cima de um sistema de dutos, em cima de uma empresa chamada Colonial Pipeline, que fez que combustível não fosse fluído de um lugar para outro da costa dos Estados Unidos. E sabe o que isso aconteceu? O que acabou resultando? Elevação de preços de combustível em certas regiões norte-americanas. Ataque atribuído a quem? À Rússia. Então, quando nós começamos a falar sobre riscos do ponto de vista cibernético, tempos atrás eu até diria, né? Quem são os grandes partícipes desse mundo cibernético? China, Rússia e Estados Unidos. Hoje, nós podemos até dizer que vários países já têm o seu poder bélico do ponto de vista de cyber, inclusive com exércitos. Antes, esses exércitos eram mais físicos e humanos, com confrontos diretos. Nós estamos falando agora do uso de meios cibernéticos para causar mortes, como nós podemos observar em alguns vídeos até relatados e registrados acerca do uso de drones, por exemplo, para matar soldados e acabar com certas estruturas durante a guerra agora na Ucrânia. Drones tais que também são usados, em alguns casos, para espionagem. Então, vamos imaginar você em sua casa, em seu condomínio fechado, e a possibilidade de ter dispositivos como esse que podem sondar a sua residência para simplesmente saber se há alguém dentro ou não. Crime organizado aqui no Brasil já tem utilizado essas tecnologias para tal finalidade. E a questão é o seguinte: será que nós estamos protegidos para uma situação como essa, onde nós podemos ter a nossa casa vazia, sem movimento, e criminosos podem se aproveitar disso para se adentrar no nosso domicílio? Isso já é considerado problemas relacionados à cibersegurança. É claro que a grande preocupação nossa ainda reside em dados pessoais, e eu não posso dizer o contrário, mas ataques cibernéticos têm gerado prejuízos financeiros. Nós podemos lembrar de e-commerce, por exemplo, que não faz muito tempo, o período parado aí de uma grande empresa de e-commerce, noticiado inclusive na imprensa,
mencionava perdas de 2 milhões de reais por alguns dias parados. E aí a questão é, a cibersegurança, quando não tratada adequadamente, pode gerar prejuízos financeiros e até fechar negócios. Recentemente, uma universidade norte-americana com 150 anos de existência teve que anunciar o seu fechamento de portas. Por quê? Vítima de um ataque cibernético, ransomware, sequestro de dados. Uma universidade que passou por várias situações, guerras, e não sobreviveu a um simples ataque cibernético. Nós devemos refletir um pouco sobre isso, né? Porque, queira-se bem ou não, isso faz parte do nosso dia a dia. Eu, pessoalmente, tenho preocupação acerca desse tema, onde eu creio que em algum momento talvez tenhamos que levar esse assunto para as nossas escolas, para os nossos filhos, levar a uma educação básica de tal forma que isso possa permitir a criação de cidadãos conscientes, pois isso não é mais um problema de tecnologia, não é mais um problema jurídico, tampouco de infraestrutura. É um problema, talvez, de nações, de questões de utilidade pública, pois no ano passado e esse ano se torna, agora acabou de terminar, inclusive, o Fórum de Davos, a cibersegurança continua sendo pauta importante. Existem 2 encontros de Davos, um em janeiro e agora em maio, e o tema de cibersegurança continua sendo pauta, além das demais outras questões ambientais, entre outras. Isto não é um problema só das empresas e dos indivíduos, são políticas de governo. E como tal, devemos ter formas e maneiras de poder nos mantermos minimamente seguros. Ainda enxergo que a educação é parte desse processo, que começa talvez com os nossos filhos, que talvez comece com o costume em utilizar meios de pagamentos adequados, já que com o cartão de aproximação NFC, antigamente quando alguém raspava ou se aproximava ou roçava no outro indivíduo, nós dizíamos que isso era assédio sexual. Hoje não, é furto qualificado. Então, você pode simplesmente perder R$ 200, porque esse é o limite que você pode fazer transações sem precisar exatamente colocar a sua senha. E nós temos que agora recorrer às carteiras que bloqueiam sinal de NFC. Com essa nova realidade, nós também temos outros desafios. Na hora de pedir o seu delivery, talvez você faça isso hoje à noite, pense bem se você vai entregar o cartão de crédito para o profissional de delivery. Vai que ele tira uma foto do seu cartão e você não se atenta em relação a isso. Esses pequenos cuidados, eles quase se tornam algo corriqueiro. Isso porque em grandes cidades, isso inclui São Paulo, a gente tem que pensar 2 vezes se temos que levar aí o celular com aplicativo bancário. Talvez hoje nós tenhamos que pensar que nem no passado. Eu tinha que ter no carro, lá no porta-luvas, a carteira do bandido. Hoje eu tenho que ter o celular do bandido, sem um aplicativo bancário preferencialmente. Então essas coisas têm feito que nossa vida se adaptasse, talvez de uma maneira muito abrupta. E aí nós temos que pensar, né? O WhatsApp também ainda continua sendo alvo de muitos ataques. E a pergunta é, você habilitou o seu segundo fator de autenticação? Pois eu espero que você não tenha definido a sua data de nascimento. E eu só descobri que tinha pessoas usando data de nascimento, até que um dia eu comentei para alguém, olha, só não define a sua data de nascimento como senha do WhatsApp. Sério que não pode? Então, nesse ramo que a gente atua, bom senso não funciona. Bom senso não existe. A gente tem que explicar de uma maneira muito simples, muito clara e extremamente objetiva acerca das medidas que nós devemos passar para as pessoas acerca da proteção de dados. E muitos acham que isso só trata de elementos do ponto de vista cibernético. Se não bastasse, os velhos e bons boletos ainda continuam sendo falsificados. Isso pode chegar pelos correios e não são simplesmente boletos eletrônicos. Às vezes, inclusive, eu digo a vocês, quando vocês receberem um link, pensa 2 vezes antes de clicar. Sabe por quê? Simples códigos de computador carregados em seu computador, em seu smartphone, podem infectar o seu dispositivo. E aí vai aquela pergunta, já instalou o antivírus no seu celular hoje? Porque se ele não tiver um antivírus, quem te garante que você estará protegido de verdade? Hoje, com um simples código, eu posso fazer com que o seu dispositivo
minere criptomoeda para mim. Aliás, falando em criptomoeda, eu me lembrei de outra coisa, né? Para quem investe nesse segmento, vocês viram o que aconteceu com uma certa moeda chamada Luna, né? Literalmente, foi para o espaço, né? Trocadilho horrível, mas uma criptomoeda que estava valendo há menos de um mês atrás $100, está valendo menos de um centavo, 0,000 alguma coisa. Então, nesse interim de boletim de notícias de coisas ruins, eu acho que a gente tem que tirar algo bom em relação a isso, por mais difícil que seja, que é o seguinte: nós temos uma oportunidade enorme de poder orientar pessoas, indivíduos, pais, porque eu já estava quase esquecendo. Nós hoje, como pais, devemos orientar a cultura em casa, em nosso domicílio, em também nos atentarmos aos riscos cibernéticos que os nossos filhos podem correr. Isso inclui pedofilia, assédio sexual. Portanto, se você percebe que seu filho ou filha ficam trancados muito tempo no quarto, mudou o comportamento, é hora de você conversar com ele ou com ela. Cibersegurança não pode ser um tabu. Tem que ser um assunto conversado à mesa, de uma maneira muito aberta e de uma maneira extremamente sincera, pois queira-se bem ou não, estamos aí no limiar do uso dos dispositivos inteligentes em nossas casas. E aí daqui a pouco eu venho a perguntar a vocês, além do ambiente corporativo, a sua casa está segura? Você tem certeza se não tem algo te escutando? E eu espero que vocês não durmam com esse dispositivo ao lado da sua cama, porque ele é capaz de ler os seus pensamentos e os seus sonhos mais íntimos. E se você falar de uma geladeira, sua geladeira vai te perseguir até o fim dos tempos. Então, eu acho que com essa abertura apocalíptica, nós vamos abrir, então, para vocês algumas questões e perguntas, né? E eu vou dizer o seguinte: pode me chamar para fazer a abertura de stand-up comedy, que com certeza esse assunto dá para dar umas boas risadas. É isso que dá, né, Marcelo? Chamar um segurança da informação. Só vem notícia boa, né? Mas eu tô lendo um livro que chama Guerra. Eu já li, na realidade, estou relendo esse livro. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, chama Guerra Cibernética. Você já leu esse livro? É interessantíssimo esse livro. Ele fala sobre essas questões, né, das guerras atuais, né, do século XXI, aí, que não vão ter mais mísseis, embora a gente estejamos acompanhando aí a questão da Ucrânia, né, com a Rússia, mas o forte, segundo esses autores aqui, são essas questões cibernéticas mesmo, entre países, né, de cortar uma determinada informação que vai para o outro e assim por diante, né? Mas obrigado, Marcelo, pelas suas colocações iniciais aí, embora apocalípticas, né? Mas essa é a realidade, a dura realidade, né? Antes de passar a palavra aqui para a Alessandra e para a Renata, eu quero fazer aqui uma meia-culpa, porque eu citei várias pessoas aqui, não citei a Valéria Reane, que a Valéria é tão minha querida amiga também, que ela não estava aqui na minha página, aqui na minha vista, então eu não citei. Mas a Valéria também é membro aqui da Comissão de Direito Digital e presidente lá da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Bem-vinda, viu, Valéria? Sempre querida aqui também, viu? Foi uma gafe minha aqui, mas vamos em frente, tá bom? A Valéria não me cobrou nada, não. É que eu vi a Valéria ali na telinha ali, então estou mencionando. Então, vou passar a palavra para a Alessandra e depois para a Renata na sequência, aí a gente abre para o pessoal aqui, se quiserem abrir as câmeras também, aqueles que tiverem essa disponibilidade, podem abrir, vamos ficar bem à vontade aqui, tá, pessoal? Estamos em casa e o Marcelo é uma pessoa de casa também. Alessandra, vamos lá. Boa tarde a todos. Marcelo, um prazer revê-lo. Você deu aula para mim no curso que eu fiz pela ESA, que a doutora Valéria é a coordenadora, então foi ótimo o curso e só despertou mais ainda o interesse pelo tema e coisas do dia a dia que a gente não se atém mesmo. E, assim, eu gostaria só de abrir com uma pergunta, até que é de cunho pessoal que aconteceu comigo, meu Instagram foi hackeado, eu caí no golpe, aquela coisa da atenção, né? O tanto que a gente tem que estar atento em tudo, principalmente nesses golpes. E
Só que o Instagram, ele não faz nada. Eu queria saber de você, assim, o que você tem visto que essas redes sociais estão fazendo? Instagram, Facebook, WhatsApp, o que eles fazem para proteger os consumidores dessas mídias? O que tem por detrás, né, que a gente só vê robô falando com a gente? Eu gostaria de ter melhores notícias, Alessandra, para dizer para você assim, olha, vá para esse site, faça uma reclamação que as pessoas vão te responder. A gente fala de Facebook, mas a gente está dizendo hoje sobre a empresa Meta, né? Que realmente ela tem 3 negócios bem interessantes, o antigo Facebook, o Instagram e é uma empresa chamada Oculus, de realidade aumentada. Mas a gente realmente tem preocupações porque não é apenas o seu depoimento que realmente me traz questões de ausência de resposta, não são nem negativas. Recentemente, uma sobrinha minha, ela simplesmente estava tentando reaver a conta do Instagram corporativo e não teve resposta e perdeu a conta. Teve que criar uma outra conta e isso faz com que você perca seus clientes, seu público e tenha que, inclusive, enviar mensagens para redirecionamento. Nós vimos na pandemia uma escalada razoável de crimes envolvendo perfis corporativos de pequenos lojistas e pequenos comerciantes, onde muitas vezes o atacante se aproveita da quantidade desses seguidores para poder, por exemplo, utilizar o meio de comunicação para a disseminação de falsas campanhas. E isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem quase que apavoradas. Então, a primeira recomendação sempre que eu tenho é habilite um duplo fator de autenticação. Aí me chegou também um conhecimento do tipo, olha, tal pessoa usava tal mecanismo e mesmo assim foi invadido. Aí vai a segunda recomendação. Não adianta definir um mecanismo de segurança se esta for uma senha de fácil dedução, porque não existe milagre. Então, nesse aspecto, Alessandra, eu fico um pouco frustrado quando realmente nós vemos situações como essa, de contatar a empresa. Eu acho que as demandas são extremamente elevadas e eles precisam fazer verificação acerca dos perfis, para que realmente o acesso ele seja restituído ao próprio usuário. E eu não vejo isso acontecer aí numa velocidade adequada. Eu desconheço aspectos jurídicos de solicitação do ponto de vista legal, ou seja, com uma peça junto ao Meta, a empresa Meta, mas assim, do ponto de vista dos canais oficiais que você utiliza pela internet, as respostas muitas vezes elas são ausentes, infelizmente. Exatamente, é o que a gente vê, né? E vê muito isso. A minha conta era pessoal, não tinha nada de profissional ali, mas a gente vê muito isso com pequenos profissionais, né? Perdendo todos os seus contatos, toda a sua rede ali de negócios, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando com o Instagram para divulgar seu trabalho, suas atividades, o que faz, né? A gente precisa, assim, talvez, não sei, se movimentar para que essa empresa, a Meta e outras que virem, façam alguma coisa pelos seus usuários, né? Essa é a questão toda, né? Concordo plenamente. Gênero, número e grau. A questão é saber como pressionar uma empresa dessa para fazer com que ela realmente atenda às necessidades, porque eu também não sei se isso é um problema local. Eu imagino que isso não esteja somente localizado aqui no Brasil, mas realmente eu acho que vale um posicionamento, talvez alguma associação, até a própria OAB, não sei se há espaço para tal, acho que de repente isso pode até vir a se tornar um movimento significativo, desde que haja uma entidade que possa estar por trás dessa solicitação que eu acho e eu entendo ser legítima. Obrigada. Renata, a palavra é com você. Tá ótimo, boa tarde a todos. Até queria acrescentar aqui no que a Alessandra estava comentando com relação ao Instagram,
E ainda por cima, existe aí um pedido, né, de resgate de dados, muitas vezes, em valores absurdos, e que a própria empresa, essas empresas de pequeno e médio porte, não têm condições de arcar com os valores e acabam perdendo, né, perdendo o negócio, perdendo aí a sua rede de clientes. Inclusive, eu já vi relato de pessoas que fazem venda e quem sequestrou os dados entra em contato com o cliente deles, ofertando produtos num valor baixo e faz depósito nessa conta, e aí a pessoa perde o dinheiro e não recebe o produto que comprou, né? Mas passando esse comentário, queria dizer, Marcelo, que conforme você vai falando, a nossa cabeça começa a girar a mil, porque realmente tudo que você fala é o que acontece no dia a dia e muitas vezes nós não prestamos atenção, né? E eu queria trazer aqui também, eu peguei uma matéria aqui na CNN Brasil falando sobre ataque cibernético no Brasil, que o ano passado, enquanto no mundo os ataques cibernéticos cresceram 38%, no Brasil eles cresceram 92%. Aí eu queria saber de você, qual é a sua opinião, o que leva o Brasil, né, os brasileiros a estarem tão vulneráveis a esse tipo de ataque, a esse tipo de crime, né? Na sua opinião, o que leva o brasileiro a estar tão fragilizado em relação ao mundo? Vamos imaginar sobre o seguinte cenário. O que a gente vê sobre mercado? O mercado cresce demais quando existe possibilidade de expansão. O que aconteceu nesse período de pandemia que nos chama muito a atenção? As pessoas foram levadas a mudar o seu hábito de consumo. Compraram de forma diferente. Pessoas que não viviam no ambiente online aprenderam a comprar em sites de comércio eletrônico, aprenderam a fazer delivery dos mais diversos produtos em sua casa, começaram a aprender a usar cartão de crédito e, mais do que isso, pasmem, entraram no sistema financeiro usando uma coisa chamada Pix. Ou seja, depois disso, quando a gente começa a ver uma mudança tão significativa, hoje mesmo, veio um profissional que sempre eu chamo para lavar o veículo e eu pago o profissional via Pix, porque até antes disso eu tinha que pagar faxineira, diarista, tal, tudo em dinheiro, porque normalmente eles não tinham conta bancária para poder transferir valor financeiro. Hoje é tudo Pix. E quando eu converso com alguns desses profissionais, muitos deles extremamente humildes, eles têm muitas vezes um celular às vezes com poucas características e poucos mecanismos de proteção. Aliás, alguns deles sem senha, porque às vezes a pessoa não entende que a senha é necessária para proteger o seu dispositivo. E todo o ambiente extremamente fértil, do ponto de vista de aplicação de crimes, também se torna extremamente fértil para a prática dos mesmos. Então, o crescimento de 90% não me estranha, não me soa algo estranho, e simplesmente se tornou um campo de oportunidades. E eu creio que esses números ainda vão continuar crescentes, porque nós temos ainda uma grande margem ainda de vítimas ainda a se concretizarem nesse ano de 2022. Porque algumas práticas ainda se mantêm do ponto de vista de consumo e as pessoas talvez não tenham sido preparadas adequadamente para se proteger dessa nova realidade. Então, e aí eu comento, né? Se em algum momento aqui no Brasil se criou o Pix e alguém criou algo chamado Pix Tinder, é porque o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Sério, certo tempo atrás, o pessoal chamava de Pix Tinder, dependendo do valor do depósito, era uma cantada que alguém estava dando. Ou seja, só pode ser no Brasil. Mas, sério. E outra coisa, quando existem golpes, por exemplo, hoje no UOL tem um caso muito interessante que alguém tentou aplicar um golpe sobre alguém e alguém revidou e teve um monte de views. E eu acho interessante que o criminoso fala de Pix pré-datado. Olha, eu te transferi o valor ainda não chegou, ele vai chegar na sua conta, mas você pode me transferir de volta, porque eu transferi por engano. Então, o que acontece?
O brasileiro é extremamente criativo e eu digo que nesse ponto não existe estrangeiro do mundo que não tenha essa versatilidade, essas ideias que o brasileiro tem. E ao mesmo tempo a gente fala, nós nos tornamos vítimas de golpes. E aí, Renata, não se assuste, porque hoje, quando nós falamos de sistema bancário, muitas das coisas que eu pude observar na época que eu trabalhava em banco, o que nós identificamos aqui no Brasil chegava a aparecer anos adiante em outros países do exterior. E aí eu vou dar um exemplo. Enquanto aqui caixa eletrônico tem que ficar num lugar fechadinho, tal, etc., porque existe chupa-cabra, existe adulteração de caixa eletrônico, lá fora, em vários países no exterior, o caixa eletrônico fica na rua. Se isso acontecer aqui no Brasil, esquece. Quer ver outra coisa interessante? Alguns caixas eletrônicos têm uma tal bomba de tinta que solta uma tinta com uma cor rosada. Sabia que anos atrás um químico brasileiro descobriu como descolorir aquela tinta, não tirando a qualidade da cédula? Foi químico brasileiro que descobriu. Ou seja, tem coisa que o brasileiro, a gente fala, né? O brasileiro daqui não é igual ao brasileiro dos outros. Sério. E aí quando a gente começa a falar assim, tem espaço para crescer? Não tenha dúvida, tem para crescer. E aí eu falo o pior. Se não fosse por isso, o crime organizado do estado de São Paulo não teria, por exemplo, hoje tomado parte do Paraguai no tráfico de drogas. Então, o brasileiro ainda é empreendedor e ainda está indo além fronteira. Então, Renata, eu diria que esse assunto, nós temos muita coisa a dizer acerca desse tema. É verdade. Eu acredito que a cultura do Brasil também é um fator que contribui para tudo isso, né? Que nem você estava dizendo, as nossas escolas, né, não estão preparadas para orientar seus alunos, os pais em casa não conversam com seus filhos, e até nós, né, que temos aí pais e mães mais velhos que pegaram essa questão de tecnologia aí meio que no ar para poder se adaptar ao mundo, né? Eles são pessoas frágeis que também precisam de orientação da nossa parte, muitas vezes nós deixamos isso de lado, né? Então acho que isso contribui bastante também. Você levou uma questão muito importante e interessante. A maior parte das pessoas hoje que caem em golpes são vulneráveis, sim, idosos, por exemplo. Então, nós temos que orientar os nossos pais acerca do uso de canais eletrônicos. A minha mãe prefere não usar canais eletrônicos por ela ter receio em relação a isso. E os jovens também têm caído e existe uma outra parcela de grupo que cai. Aqueles que são desatentos por conta de excesso de trabalho. Então, se um dia vocês tiverem que fazer várias coisas do ponto de vista de pagamentos, não faça isso na pressa, pois caso contrário, você pode cair num golpe estando desatento. Tá ótimo, obrigada pela explanação. A doutora Valéria levantou a mão ali para falar. Doutora Valéria? Oi, boa tarde. Deixa eu baixar a mãozinha aqui. Eu estava tentando ver onde estava a mãozinha. Bom, Marcelo, você sempre faz o pessoal nos cursos lá do Direito Digital de A a Z, que teve até a 6ª edição, falava, Marcelo, causa um terror, mas não é que causa terror, é a realidade, né? Tanto que a Alessandra e a Renata endossaram de que falou tudo que realmente acontece. Agora, você não falou, ou falou nas entrelinhas, algo que eu gostaria que você comentasse, até por conta de que eu estou fazendo um levantamento de observação para outra comissão. Eu queria que você explanasse rapidamente qual é o percentual, na sua opinião, de contribuição, obviamente negativa, que a engenharia social tem sobre o cybercrime. Isso é uma questão bem interessante, Valéria, porque a engenharia social tem sido um componente muito utilizado para ludibriar pessoas, e a gente está falando de um componente não tecnológico, onde realmente o ardil, né? Ou seja, o estelionato, se nós simplificarmos o tema, através de um meio qualificado, é utilizado realmente amplamente por criminosos. E aí a gente está falando, então, de phishing, de smishing, que é o envio de SMS com objetivos também criminosos, o farming, que é a adulteração de serviço de resolução de nomes DNS, campanhas que às vezes são patrocinadas, e a gente começa a pensar, né? Existe muito golpe de engenharia social sobre as empresas. Isso eu não gostaria de dizer um percentual, mas eu gostaria de dizer parcela, né?
nós vemos grande parte dos crimes cibernéticos se concretizando, e aí eu estou falando de sequestro de dados, ambientes comprometidos por criminosos que realmente acabam provocando, de uma maneira ou outra, stalking. Stalking é uma coisa muito divertida. Aliás, divertida, né? Quando a gente fala do tema, não para quem é stalkeado. Mas existem muitas informações disponíveis em fontes abertas. E quando hoje nós falamos da associação de mais de 220 milhões de dados cidadãos brasileiros que vazaram por conta de uma empresa de birô de dados ano passado, quando nós falamos de muitas informações disponíveis simplesmente numa busca do Google, somado à necessidade das pessoas em buscarem likes, e aí eu entendo que quando existe uma postagem excessiva do dia a dia, expondo o próprio indivíduo, dando espaço para o uso daquela informação para a aplicação da fraude, e aí eu digo que o cidadão muitas vezes não tem noção mínima da privacidade e tampouco da consequência da exposição de informações, eu entendo que isso é um problema de saúde pública, porque as pessoas postam dados demais, porque talvez elas tenham carências pessoais que precisam ser tratadas de outra maneira. E aí eu estou falando de saúde pública de novo. Então, se eu tivesse que falar de um percentual, a maior parte das empresas que são vítimas, e eu estou falando então de mais de 50% das empresas que são vítimas de alguma maneira em relação a algum tipo de crime cibernético, tem como objeto de envolvimento alguma questão que em algum momento houve a exploração de engenharia social. E aí a gente está falando de coisas tecnológicas ou não. E aí a preocupação é o ser humano acaba sendo o elo mais fraco da corrente, como nós sempre dizemos dentro do ambiente corporativo. E talvez uns elementos mais baratos de se tratar. Uma palestra, uma conscientização, um tempo que você se destine a falar algo para os seus usuários. Algo que normalmente custa muito menos do que investir em grandes tecnologias como IDS, IPS, MDM e aquelas sopas de letrinhas que você já deve ter ouvido falar na área de tecnologia. Então, Valéria, eu entendo que engenharia social acabaria tendo que se tornar pauta de algo importante a ser dito para alguém constantemente, mostrando o golpe é este, este e este. Tem uma iniciativa que eu gostaria até de comentar aqui. Existe um site que eu gosto muito, ele pertence à RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, responsabilidade do pessoal do CAIS, que é a equipe de respostas a incidentes, onde ele tem uma coletânea de e-mails maliciosos que eles recebem e eles divulgam publicamente, onde eles chamam esse serviço de catálogo de fraudes. Então, eu entendo que, já que ele é público e pode ser disponibilizado, use isso para orientar as pessoas. Às vezes, uma simples dica que você passe para alguém vale mais do que presentes que vocês deem para outras pessoas. E outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado. Já tive muitas essas coisas de grupo de WhatsApp, da pessoa mandar alguma coisa, você alerta que aquilo é perigoso, malicioso, e a pessoa fica ressentida depois que você fala isso. Em grupo de família, nem se fala, você gera inimizade. Então, eu acho que a cultura, nossa, ela detesta a questão da repreensão e de falar o que é correto. Algumas pessoas se ofendem e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, mas é um assunto bem interessante a ser tratado, Valéria. Olha, Marcelo, você compilou o que eu ia, o motivo da minha pergunta é exatamente essa questão. Eu venho observando o exagero da exposição, claro, muitas pessoas perderam empregos nessa pandemia, e aí quando adquire um novo emprego, fica tão emocionalmente feliz que não lembra, e aí coloca lá, teve já o processo de integração, e coloca no LinkedIn, por exemplo, o squeeze, uma latinha, o seu computador, o seu crachá com o nome, o QR Code, a função, que empresa que está trabalhando, e movido por essa emoção, ele está fornecendo esses dados. Então, daí a razão de eu fazer, de eu estar chegando à conclusão, e agora você endossou, de que a engenharia social, ela realmente é uma arma muito poderosa a ser utilizada pelos cybercriminosos, né? E não só com relação a crachás, mas nós já tivemos exposição da vacinação, enfim, as pessoas ingenuamente ou por não ter um treinamento, ou por não ter
uma orientação, acabam se expondo, né? E expondo não só a si, mas a uma corporação. E realmente isso que você falou é verdade, porque eu fui realmente alertar uma pessoa, essa pessoa colocou exatamente o crachá desta forma, inclusive quando eu pus o meu celular, eu consegui ler o QR Code todo, e eu fui e falei assim, olha, que bom que você está feliz, meus parabéns, mas evite, né, porque você está contribuindo para a engenharia social. A pessoa me bloqueou, deletou. Então, realmente, isso que você fala é uma verdade. Isso acontece também no Facebook, quando você fala para alguém não colocar a imagem do filho, neto, primo, ou qualquer que seja, com o símbolo do uniforme da criança, né? O rosto da criança e o símbolo, onde a criança estuda, isso vai também contribuir para que a rua, né, que a internet traz a rua para dentro de casa, vai estar vendo, e não necessariamente são pessoas de bem, né? Por essa razão, nós estamos programando aí uma campanha boa nesse sentido. Aí, muito obrigado pela tua atenção, e aí vou contar com a tua participação, então, com certeza. Obrigada. Só uma questão que surgiu aqui no chat, Marcelo, estão pedindo para você falar o nome desse site que tem essa lista dos e-mails maliciosos. Opa, eu vou pegar aqui e já copio para vocês aqui no chat, porque vocês já podem usar como referência. Deixa eu colocar aqui para todos. Pronto. Esse é o site de catálogo de fraudes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Ah, joia, obrigada. E o Rodrigo, acho que tem uma pergunta, tá de mãozinha levantada ali. Oi, tenho sim. Marcelo, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, tá bom. Você sabe que você vai falando, a gente vai lembrando de um monte de coisa, a gente quer perguntar várias coisas, né? Mas antes de fazer minha pergunta, eu só queria lembrar de uma situação que foi noticiada, acho que ano passado, que houve uma tentativa de um hacker invadir um sistema de tratamento de águas nos Estados Unidos. Isso, né? isso mesmo. E o objetivo dele era liberar um acesso remoto, né? Via acesso remoto. Conseguir liberar uma quantidade de substância na água que provavelmente poderia causar um envenenamento de uma rede que abastece mais ou menos 15 mil pessoas, né? Então, assim, a coisa está escalonando, né? A gente fala de guerra cibernética, mas a coisa começa a escalonar e ultrapassa só o Estado contra o Estado nesse sentido da guerra cibernética, né? Mas, na verdade, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: recentemente eu andei lendo um artigo falando que aquele sistema de autenticação do Google, né, o Auth, né? Isso. Que ele Wolf, tá. Isso, Wolf, isso. Que ele é um sistema de delegação de autenticação de informações, né? E que estavam questionando se ele é seguro, se ele não é seguro e como que é. E que muitas pessoas criam seu site, criam o seu sistema de, enfim, loja virtual e usa esses sistemas de autenticação automática, né? E com essas falhas, você acaba confiando no Google. Ah, não, eu vou usar aqui o autenticador automático do Google, ou vou usar o autenticador automático do Facebook, etc, etc. E aí acaba criando uma cadeia de métodos de a pessoa acessar. A partir do momento que eu conseguir hackear o seu Instagram, eu vou ter acesso ao seu Facebook, etc. Né? Então, assim, como que a gente pode... Eu sei que a gente pode criar uma senha para cada um, né, para cada sistema e tudo mais, mas muitas pessoas não lembram, né, não conseguem lembrar de todas as senhas que criaram. Então, aqueles mecanismos, softwares de gerenciamento de senha, eles são seguros? Eles valem a pena? Não valem a pena? Eu sei que existem vários métodos de cofre de senha. O que você já trabalhou com isso? Ótima pergunta. Bom, só para poder elucidar, o que o Rodrigo está comentando é a utilização de um protocolo chamado OAuth, O-A-U-T-H, de Authentication 2.0.
que é muito utilizado nos processos de autenticação, que nós chamamos o nome de autenticação federada. Então, o que é isso daí? Você dá a um terceiro a capacidade de, ele te conhece, então ele é amigo, por exemplo, eu sou amigo da Valéria, a Valéria me reconhece, ela me autoriza. Então, o que acontece? Esse processo de federação, ele visa facilitar processos, mas ele também ajuda a preguiça, né? Porque você não quer usar e criar usuários nas plataformas, e você já pega lá, Authentique-se com Apple, Authentique-se com Google, Authentique-se com Meta, ou Facebook. E com isso, você não precisa criar usuários específicos dentro da plataforma. Uma das plataformas que são mais utilizadas nesses métodos de autenticação federada é o próprio Meet da Microsoft. E aí surge aquela questão, bom, onde guardar as minhas senhas? Antes de falar de guardar sobre senhas, acerca das questões de senhas, nós sabemos que senhas não nos garantem estar seguros por mais robustez que nós façamos em termos de definição. E nisso estão surgindo alguns estudos, e talvez aí em menos de um ano apareçam tecnologias para uso comercial de soluções de autenticação que não vão mais utilizar senha. Porque senha não é uma coisa natural. A gente não nasceu para decorar coisas. Tudo bem que antigamente a gente decorava nome de rua, mapa, tal, mas aí depois que veio o Waze, ninguém mais sabe se tem que ir para a direita ou para a esquerda, se não olhar o bendito mapa. Então, sério, nós emburrecemos ao começarmos a usar o smartphone. Então, com isso, a gente não guarda nem número de telefone, diria as senhas. E aí, com essa situação, quais são os mecanismos que estão sendo levados em consideração para autenticar usuários além da senha? Questões de comportamento, questões de geolocalização. Então, nós dizemos hoje que os mecanismos de autenticação que têm sido objeto de experimentação vão combinar uma série de fatores, dias, horários, ações feitas, repetição ou combinações de ações específicas que vão te dar a certeza ou não a partir de um percentual, de um score, de uma nota, de ser provável ou não ser o indivíduo que está se valendo do processo de confirmação da sua identidade. E qual é o componente que está sendo utilizado para essas tecnologias? Inteligência artificial. E detalhe, já estamos falando de marco de inteligência artificial, né? Agora, de novo, esse assunto veio parar no Senado e o pessoal está discutindo novamente o marco de inteligência artificial. Mas vamos voltar às senhas. Muitas pessoas guardam senhas em navegador. Então, queira-se bem ou não, é prático, é interessante e tal. E isso é tão seguro quanto a forma que você utiliza para proteger a senha do seu bendito navegador. E a gente está falando aqui basicamente ou de conta de Google ou conta para quem usa o iCloud, quando você utiliza o browser, o Safari, para a guarda dessas senhas. Então a gente recomenda, olha, se vocês usarem isso, pelo amor de Deus, pense em utilizar um duplo fator de autenticação nas suas contas do Google, nas suas contas da Apple, nas suas contas de Facebook, se você vier utilizar numa autenticação federada e quaisquer outras coisas do gênero. Acerca de cofre de senhas, tem várias soluções interessantes, tipo o OnePassword, é uma solução comercial utilizada para o ambiente corporativo para guarda de senhas, e até o presente momento não sei de incidentes de segurança. Agora, por outro lado, existe uma outra solução chamada LastPass. Essa já teve incidente em 2015, em 2017, em 2019 e em 2021. Então, eu não sou mãe de Iná, mas eu prevejo que em 2023 vai ter outro incidente de segurança ou fragilidade a ser explorada, porque isso daqui é a cada 2 anos, né? Então não precisa ser muito preditivo. Agora, existem os gerenciadores de senhas offline, aqueles que você instala na máquina e você define uma senha robusta, né? Então, primeira coisa importante, não anote a senha, né? Decore. Se você colocar lá, senhas do meu cofre de senhas.txt, não vai rolar, não tem cofre que resista. Então, existem softwares que eu gosto, por exemplo, como o KeePass para o Windows. Eu, por exemplo, uso o Mac. Eu uso o MacPass, que é o equivalente. Você tem a versão para Android chamado KeePass Droid ou a versão para iOS chamado KeePass Touch. Então, a questão é, use aquilo que mais te apetece. O que eu não recomendo? Ser organizado demais e criar uma lista chamada password.xlsx, né? Ou seja, ser tão organizado que coloca toda uma planilha para o bandido vir identificar. Ainda por cima, você sincroniza a sua planilha em nuvem. Então, a gente tem que tomar cuidado.
a facilidade e conveniência é inimiga direta da segurança. Então, eu falei sobre várias coisas, tá? Mas aquela questão, eu ainda acho que coisas offline, eu ainda sou um cara ainda meio que conservador, tendem a ser mais seguras do que ambientes em nuvem se eu uso um gerenciador de senhas em nuvem. Apesar do OnePassword ainda não ter demonstrado fragilidade, eu ainda sou tradicionalista. Marcelo, Marcelo. obrigado. E assim, eu só queria finalizar, porque também tem aquele aplicativo que ele consegue ler o que você está digitando, né? Durante o... O Então, se Keylogger. você... Keylogger, isso que eu queria lembrar, não, porque tem esse problema também, né? Tem. E aí, eu não estou falando só de Keylogger. Por exemplo, eu gosto de mencionar nas aulas, é que aqui não vai dar tempo, mas você pode comprar tudo que é espião pela internet. Depois vocês pesquisem, tá? Tipo, carregador de celular espião, rádio relógio espião. Então, se um dia, aliás, nós estamos próximos do Dia dos Namorados, se você ganhar alguma coisa do seu namorado, né? Isso inclui smartphone com programa espião, carregador de celular com câmera, rádio relógio com câmera e até garrafa d'água com câmera embutida, desconfie, porque ele pode ter assistido às minhas aulas. Então, amor demais, a gente desconfia, né? Mas eu não quero acabar com o Dia dos Namorados antes de chegarmos no mês de junho. Mas é esse tipo de realidade que a gente tem que considerar. O Keylogger é um programa de computador, mas e se eu tiver a possibilidade de capturar simplesmente por meio de uma câmera as teclas digitadas simplesmente por uma câmera furtiva? Isso já, infelizmente, é uma realidade. Marcelo, nada como ter um caderninho de senhas. E olha, coincidência ou não, ele é um skatista. Alessandra, nós estamos juntas aqui, ó. Estamos juntas, Nossa, estamos juntas. Mais uma adepta. O negócio é subtrair o caderninho, viu, Marcelo? O negócio é pegar o caderninho delas. Já sabemos onde Marcelo. estão as senhas, pelo menos. Ô Marcelo, aproveitando aí o gancho das senhas, o que você acha da senha de você ter uma senha por biometria no celular? Hoje em dia me parece seguro, de repente eu também uso o iPhone, e aí eu torno as minhas senhas fortes, as sugestivas do iPhone, e aí já capta a biometria. O que você acha disso? Bom, biometria, a gente tem que tomar cuidado, porque a biometria de antigamente, que era a questão da digital, você deve imaginar, talvez alguns de vocês ainda tenham biometria por digital, se o indivíduo vítima de um ataque desse for vítima do ataque manguaça, ou seja, um ataque etílico que você embebeda do indivíduo alheio, você simplesmente tem 10 chances para você desbloquear o senha. Lula tem 9, né? Brincadeiras à parte, mas é interessante que o caso da biometria... ótimo. O caso da biometria por face, ela tem evoluído bastante. Era isso que eu fiz assim, mas não falei, que era reconhecimento facial. Então, hoje, quem tem utilizado muito isso daí? Não só são aplicativos que fazem o desbloqueio, no caso do telefone, mas aplicativos bancários. Então, hoje em dia, alguns bancos utilizam essa tecnologia, por exemplo, no cadastro de pessoas e na identificação, por exemplo, positiva de quem está desbloqueando. Por quê? No passado, nós já tivemos o seguinte problema, você colocava a foto do indivíduo e ele desbloqueava. Coisas que ainda têm acontecido, ainda com menos possibilidade ou menos frequência, gêmeos desbloquearem dispositivos. Então, o perigo que nós devemos vir a considerar. Eu uso o iPhone, já tive várias situações, a surpresa do meu telefone desbloquear no meu bolso, simplesmente andando. E pior, ligando, por exemplo, para minha esposa e ela só ouvindo o telefone andando no bolso. Então, assim, eu não confio necessariamente nos sistemas relacionados a bloqueio, porque eu percebi que alguns desbloqueios eles ocorrem automaticamente e com certeza no meu bolso não tem face e não tem alguém digitando a senha ainda, né? Então, eu ainda tenho minhas dúvidas. Agora, o uso da face para desbloquear aplicativos tem sido uma grande conveniência, mas eu ainda faço algumas ressalvas, né? Há alguns sistemas que não desbloqueiam se o olho da pessoa estiver fechado, por exemplo, dormindo. Mas devemos ficar e fazer um teste, do tipo, olha, tenta desbloquear eu dormindo. Se o telefone permitir o desbloqueio,
significa que, com certeza, ele não é seguro. Vou fazer esse teste hoje à noite. Vou pedir para o Durval fazer para mim. Alguns testes, alguns sistemas do governo, eles têm agora fazendo esse reconhecimento de senha com a face e o documento do lado do rosto da pessoa, para que a pessoa seja bem identificada se é aquela pessoa. Então, a identidade do lado, e ele orienta você a centralizar a câmera para que reveja o teu rosto, entendeu? Quer dizer, já é um sistema também, né, que é, quer dizer, entre aspas, seguro, né? O cadastro sim, o desbloqueio a gente tem que verificar em algumas situações, porque ele utiliza como mecanismo de desbloqueio o que está sendo mantido no celular. E o que o celular faz? Ele pega a senha armazenada e simplesmente envia para o sistema. Então, às vezes, não é um sistema do governo que desbloqueia, e sim o mecanismo disponível no seu smartphone. Mas é interessante. Marcela, a Cassandra mandou uma mensagem aqui no chat, fazendo uma pergunta. Quanto ao espião, existe algum dispositivo eletrônico ou software capaz de detectar esse espião? Ótima questão para a gente realmente falar. Quando nós falamos de software espião, por exemplo, né? Eu, no passado, eu já cheguei a utilizar um software chamado Cerberus. Depois vocês dão uma procurada para Android. Quando eu usava Android, se chama Cerberus App. Ele é um software antifurto. Mas entre ser um software antifurto e ser um software espião, simplesmente é uma questão de nuance. Porque se você instala isso no telefone da pessoa alheia que você quer espionar, sendo que o ícone do software não vai aparecer, isso se torna extremamente furtivo. Eu trabalho com perícia em meios informáticos e, normalmente, uma das coisas que eu sou solicitado eventualmente é busca de softwares espiões instalados em dispositivos. E já encontrei, sim, softwares instalados indevidamente, mesmo com um ícone que, normalmente, ele não aparece, né, no aparelho. Mas, de uns anos para cá, nós temos um outro caso bem interessante. Um programa chamado Pegasus, criado pelo governo israelense por uma empresa chamada NSO Group. Algo que o Carlos Bolsonaro tentou trazer para o Brasil, com objetivos provavelmente aí legítimos, né, para monitorar os cidadãos, né? Não vou questionar essas questões, mas ele só é vendido para governos. E eu não posso comprar o Pegasus. E na hora que você tem um programa desse instalado no seu smartphone, ele explora fragilidades do seu dispositivo que você não conhece, nem o fabricante conhece, e ele consegue, tanto para Android quanto para iOS, ou seja, iPhone, ativar câmeras, microfone e tantas outras coisas mais. E isto é, digamos assim, desferir um ataque direto à questão da privacidade individual e dos direitos individuais do cidadão, independente do país que a gente considere. E um software como esse não vai estar escrito instalei o Pegasus. Ele instala de uma maneira furtiva, sobe processos no smartphone e somente através de uma perícia especializada você é capaz de identificar traços de tentativa ou de infecção concreta desse dispositivo. Israel é conhecido como um dos países que melhor sabem desenvolver softwares com essa finalidade. Então, a questão talvez seja o seguinte: se você desconfia que pode estar sendo espionado ou qualquer outra coisa nesse sentido, pensa em deixar o seu telefone sempre longe, distante, quando você tiver conversas que você desconfie de algo. E eu não preciso de me preocupar muito tanto com espionagem, já que os telefones ainda continuam com poderes mediúnicos, né? Então, hoje a gente tem que pensar que se você quiser conversar algo sigiloso, você tem que deixar o seu telefone longe, capaz de não captar suas informações. Dica para filme para hoje à noite, caso vocês não conheçam: privacidade hackeada. Outra coisa também que eu acho interessante para golpes, né? Golpista do Tinder. Ou seja, tem uma série de listas de coisas aí divertidas que eu falo que a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Nós temos aí várias coisas aí interessantes sobre filmes, sobre outros conteúdos que podem nos alertar. Não acredito que exista privacidade, por mais que os estados digam que eu te dou liberdade.
isso é uma questão muito tênue que a gente avalia, apesar de existirem leis para tal. E fica até uma situação, né, Marcelo, que a gente acaba entrando numa zona aí não de neurose, mas de preocupação, né? Porque você imagina um software desse já sair instalado de uma determinada empresa, né? De uma empresa de smartphone, aí, de telefonia e assim por diante, né? Onde que a gente pode chegar, né? Na questão de realmente ter aquela privacidade toda, que pese ela esteja hoje muito mitigada, a gente ainda consegue ter um pouco, né? Em algumas situações, né? Mas num caso desse, de um software desse, como o Pegasus, sair, por exemplo, de uma empresa já instalado no próprio smartphone, a gente fica extremamente vulnerável, né, numa situação dessa. Isso quando o componente não vem da China, embutido na placa de circuito daquilo que você está usando. E aí, Então, exatamente. é para refletir, tá? Vocês podem dormir bem essa noite, tá? Não se É, preocupem. O nossa. telefone longe. Marcelo, Mas é para não dormir. Mas esse que você falou, você brinca, né? Poderes mediúnicos e não conversar, é um dos itens de treinamento quando a nossa equipe dá, é justamente essa questão de manter os celulares fora das salas de reuniões. Isso daí é fundamental, é o mínimo que se pode fazer, né? Existem até... Né, Valéria? Nós já sim. participamos de reuniões em que as pessoas pedem para deixar o telefone fora da sala. Exatamente. Então, essa questão, para mim, já não é uma questão tão ruim. Bom, a minha câmera aqui tem um tapador específico que vai para cá, o meu áudio também tem, e isso que você falou é tudo verdade. Se você começa a conversar, minha filha estava procurando um equipamento, na época ela é imaginologista, então ela estava procurando ver o preço de equipamentos de imagem, né, para fazer imagem médica veterinária, e eu estava junto com ela e, de repente, no meu celular começou a aparecer variáveis empresas com equipamento. Então, é evidente que não é poderes mediúnicos, é o áudio, né? Então, o celular, realmente, eu costumo dizer que ele tem que ficar bem, bem distante da gente, sobretudo longe do criado mudo, que realmente não é o que acontece, a gente sabe, porque ele já é o despertador, né? É o próprio celular que nos desperta de manhã. Então, o criado já não é tão mudo assim hoje em dia. Não, né? Não é tão mudo, muito pelo contrário, ele tem voz, né? Aconteceu uma experiência comigo aqui no condomínio, e nós estávamos numa reunião de grupos embaixo no jardim com crianças, e os pais de duas crianças não ligavam para as crianças, e as crianças faziam o que queria, tomavam o brinquedo dos outros e tal. E nesse instante eu subi com a minha filha e a gente estava num apartamento, nós duas apenas, e eu falei com ela, nossa, os pais não olham, aqueles pais não têm controle nenhum sobre os filhos. E essa fala, eu não citei nome, essa fala caiu no grupo. Resultado, todo mundo escutou o que eu falei. Uau. Como? Se o telefone não estava eu não estava com o grupo ligado, não estava acionado, não estava Wi-Fi, não sei como que essa frase caiu no grupo, mas de repente virou um auê no condomínio. Hashtag treta. Teve treta. Muitos já não conversam mais comigo, porque, claro que quem sabe que eu falei, sabe de quem que eu falei, porque todo mundo sabia de quem eu falei. Mas eu não citei nome, mas sabiam. Então, isso realmente agora, minha conversa com a minha filha, telefone bem longe, desligado de preferência. Carlos, deixa eu só te dar um alôzinho, acho que teu som está um pouco baixo, toda vez que você fala, não aparece a sua imagem. Ah, é? Vou melhorar aqui, vamos ver, vou mexer aqui no som. Melhorou? Veja se melhora agora. Não, mas tranquilo, dá para escutar um pouco baixinho, talvez seja o seu microfone mesmo, tá, Carlos? Acho que é o microfone aqui. Marcelo, sobre esse sistema, sobre esse Pegasus, ele foi utilizado no México, né?
Isso. E os jornalistas, houve assassinatos de jornalistas que eles atribuem ao uso dessa ferramenta para encontrar, estavam escondidos, estavam receosos pela vida e eles utilizaram para encontrar esses jornalistas e assassinaram. Diz, né, reza a lenda que foi propriamente o governo que acabou por tomar essa atitude com jornalistas oposicionistas, né? Tem uma história local muito mais próxima, que era o presidente da SaferNet, aqui no Brasil. A SaferNet é uma organização sem fins lucrativos que visa... O Thiago, né? O Thiago. Isso Thiago, mesmo. né? Que ele teve que se autoexilar no exterior por conta do Pegasus, segundo relatos dele. E isso ocorreu logo depois dele ter proferido uma palestra no Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso nos preocupa. É claro que a questão do México, ela é relativamente próxima de nós, sim, mas ao saber que as coisas estão tão próximas da nossa porta, eu tenho grandes preocupações o quanto realmente nós já não estamos correndo esse risco, mas não estamos cientes dessa questão. Tá ótimo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que eu tenho feito nas escolas. Como eu coloquei no chat, eu sou bacharel em Direito e também leciono Física, né, para o ensino médio, nas escolas do estado aqui de Minas. E eu fui vítima, no ano passado, em 2001, eu estava no momento de Covid-19, vivendo a Covid, com o cérebro completamente embaralhado, fui vítima de 2 golpes e caí como olha, para você ver, eu tinha conhecimento, tinha instrução e caí nos golpes. Como aposentada, fizeram aqueles famosos golpes, né? Empréstimos consignados na minha conta, falsificaram assinatura, hoje está na justiça. Mediante isso, eu tomei as providências jurídicas, né? E fiz um curso na CADEPOL, na Academia de Polícia Civil, sobre crimes cibernéticos, onde eles me deram todo o material, toda uma instrução, e hoje eu faço uso desse conhecimento e dessa experiência e passo para os meus alunos nas escolas e para os professores também. Por quê? Por mais que a gente acredite que a gente saiba, a gente não sabe. Os criminosos estão a quilômetros à nossa frente. Eles estão ali observando o seu momento o tempo todo. Então, eu procuro colocar nas palestras o que o jovem não deve fazer, o que ele precisa tomar cuidado, os cuidados com a intimidade dele, o que acontece hoje. É jovem fazendo selfie o tempo todo. Né? Amanhã ou depois você está vítima dos criminosos aí. Né? Mães expondo filhos, meu netinho, meu lindinho, meu filhinho. E é isso que você acabou de falar, tudo isso. As pessoas precisam de ter consciência. E a escola é um bom momento da gente aproveitar essa oportunidade. Porque o jovem de hoje é o adulto de amanhã. Pode ser o pedófilo de amanhã. O criminoso de amanhã. Não é isso? Então, eu estou procurando fazer, me envolver, quero estudar mais sobre o assunto. Estou me envolvendo bastante, porque agora eu voltei a graduar, estou fazendo uma graduação na área de análise de sistema, justamente para conhecer mais sobre a informática. Entendeu? E é isso que eu tento levar para os meus alunos, para a comunidade em geral. Tá certo. Obrigado, Vânia, por sua participação aí de Minas Gerais, né, das Minas Gerais. E é assim, a gente tem que estar sempre passando, é o que nós estamos fazendo hoje aqui com o Marcelo, né? O Marcelo justamente conscientizando todos nós, todos que estamos aqui participando nesse evento ao vivo, mas também vai ficar disponibilizado lá no YouTube, né? Então, essa é uma forma da gente passar para a sociedade como um todo, inclusive para nós também, né? Para nós todos que vivenciamos isso diariamente, mas é uma forma da gente passar essa informação que todo cuidado é pouco, né, Marcelo? Todo cuidado é pouco. Nós, com todo o conhecimento, muitas vezes, que nós temos sobre
essas atividades, sobre a questão da tecnologia, nós somos pegos também de surpresa, né? Ali naquele afã de querer resolver, muitas vezes, uma situação ali de afogadilho, como o Marcelo mesmo mencionou, não faça nada às pressas, né? Se vai fazer um pagamento, se vai fazer uma compra no e-commerce, enfim, a utilização tem que ser com muita parcimônia e muito cuidado, né? Quando vai ser Exatamente. colocado e ser aplicado ali alguns dados, ser disponibilizado alguns dados. Então, esse tipo de trabalho, de informação, cabe a todos nós que estamos envolvidos nessa questão da tecnologia, que é um assunto, embora a tecnologia ela venha de alguns anos, agora, nesse período de uns 10, 15 anos para cá, é que a coisa realmente tomou fôlego e estamos aí numa crescente impressionante sobre essas questões tecnológicas, né? Estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, internet 5G. Então, isso tudo é uma situação... E com isso tudo vem as questões boas e ruins, né, que a internet traz, né? Então, o nosso papel é exatamente esse. Por isso que a Comissão de Direito Digital, a comissão também ali que a doutora Valéria preside, privacidade, a gente está sempre buscando trazer esse conhecimento para todos nós e para o público também em geral, que não tem essa facilidade de lidar com a tecnologia, né? Então, Marcelo é realmente um perito, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho que ele realiza. São situações, né, Marcelo, que assim, a gente vai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a gente vai trazendo essas informações, né, de cuidado a todo momento, para quem sabe uma hora a gente consiga, né, realmente ter essa consciência e levar essa conscientização para a população em geral, para tomar realmente cuidado em todos os aspectos, não só na questão do crime financeiro, mas também daquele crime que invade a vida das pessoas, né? Diversos assédios que são praticados aí, a questão do stalking, né? Dessa perseguição que ocorre com as pessoas buscando querer saber da vida do outro, prejudicando imensamente a vida do outro. Então, essas questões envolvem todos esses aspectos aí e que realmente a gente tem que lidar com isso diariamente, né? Nós temos uma colega, inclusive, que é da área do direito digital, que ela estava no metrô outro dia, aí, ó, um pouco antes da pandemia, e ela estava ali com vestido, tal, uma pessoa foi com um celular, colocou embaixo ali e começou a filmar, né? E ela nem percebeu que estava sendo filmada ali, naquela situação. Um outro passageiro que viu aquilo e alertou, né? Falou, olha, a pessoa ali está filmando você. E ficou uma situação dentro do metrô ali, mas e filmando porque ela estava com uma saia em pé e a pessoa com o celular por baixo, né? Então, são situações, são crimes praticados aí, né? Em vários aspectos, né? Desde do crime praticado numa situação de uma fraude bancária, como um crime desse aí de invasão de privacidade, um assédio, sei lá que tipificação que dá para isso aí, né? Então, nós estamos presenciando isso diariamente e cabe a nós fazer esse alerta e trazer aí esse conhecimento, e nada melhor do que uma pessoa com gabarito, com a capacidade, com o conhecimento que o Marcelo tem nesse assunto aí. Então, Marcelo, tem mais alguma pergunta aí? Acho que me estendi um pouco, né? Mas tem mais alguma pergunta aí? Renata, Alessandra, no chat? Acho que não, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, Marcelo? Aproveitar aqui a sexta-feira, que ele está ali todo animado para falar de cibersegurança, cyberataques, né? Eu diria que eu acho que eu posso passar algumas dicas para vocês, porque já que sextou, dicas de filmes importantes que eu acho que vale dar uma olhada. Vocês querem conhecer um pouco sobre o mundo da espionagem? O Arsenal dos Espiões, série da Netflix, bem interessante, falando das técnicas utilizadas pelos países. Então, acho que vale a pena assistir. Eu tinha falado sobre privacidade hackeada, mas existe um outro filme também que é parzinho dele,
Dilema das Redes, que mostra como que as pessoas são manipuladas, às vezes de uma maneira inconsciente em redes sociais. E talvez isso explique, em parte, por que que as pessoas vivem tão divididas como nós vivemos nos dias atuais. E um outro filme um pouco mais antigo, para vocês entenderem como que surgiu o primeiro computador e como surgiu a máquina Enigma para decifrar mensagens do exército nazista, O Jogo da Imitação. Um excelente filme também, vale a pena vocês darem uma olhada. Então eu diria o seguinte, aprender segurança se divertindo e com entretenimento, talvez seja essa dica de fim de dia para vocês. Há forma de tornar esse assunto um pouco mais suave, um pouco mais palatável. E se vocês puderem passar parte dessas dicas adiante, eu diria assim, fico muito grato. E detalhe, se quiserem ver as minhas matérias e reportagens, www.marcelolau.com.br é o meu site pessoal. Então, fique à vontade em realmente disseminar esse assunto, porque agora isso pertence a vocês. E quando o conhecimento transforma e vocês saem de uma aula, de uma palestra de outro jeito, significa que o objetivo foi cumprido. Então, eu espero que eu tenha transformado vocês hoje, não deixado necessariamente vocês apavorados, mas eu acho que quando se diz que ignorância é uma bênção, na verdade, não estamos sendo justos, né? Simplesmente estamos nos escondendo da realidade. Basicamente isso. Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Alguém mais gostaria? Mas já vamos encerrando. Muito obrigada pelas dicas, pelos conhecimentos aí. Fico muito agradecida. Com certeza eu vou olhar o seu site. Por gentileza, puder repetir, eu agradeço. Tá ali, tá marcelolau.com.br. Ok, perfeito. Muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo seu empenho em nos passar esse conhecimento. Muito obrigado. Ótima noite a todos e que todos fiquem bem e se cuidem, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado, Marcelo. Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Marcelo, Tchau, pela tchau. gentileza Tchau, de tchau. aceitar Tirou a o nosso fotografia, convite Carlos? aí. Tem Tem a que fotografia. tirar Vamos lá. fotografia. Vai lá, doutor. Carol, você está aí? Ainda bem que a Valéria lembrou. Vamos lá, Sempre Carol. lembrando. Vamos abrir as câmeras aqui para a gente poder sair na foto bonitinho lá, para pôr no nosso... lá na nossa página. Arruma o cabelo aí, Cassandra. Passa Arruma lá. perfume, hein? Lá. Arruma o cabelinho. Vamos lá, todos. Carol, cadê você? Tá Posso por aí? tirar? Pode. Tô aqui. Pode. Então, vamos lá. Caio. Peraí que tem gente ainda. Daniel, tem gente abrindo ali as câmeras. A Daniele, tem a Núbia, que está com a câmera fechada, a Vitória, Antônio, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo sumiu ali. Já sextou. Lá, o Rodrigo está ali, olha lá. A garrafinha está escondida lá de cerveja. Vamos lá, Carol, tira a fotinho aí para a gente, por favor. Beleza. Prontinho. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal, pela participação. pessoal. Marcelo, bom. brigadão, Muito obrigada. viu? Eu vou tomar Obrigada, um boa vinho noite. quente, Carlos. Boa Fica noite vinho pra quente vocês. agora. Um vinho quente Boa que eu noite vou pra tomar. Opa, Ó, vinho quente. gostoso, hein? Vinho quente, feitinho em casa. Não, nós aqui, o Caio vai cuidar do Ah! bebê lá. O Caio ainda tem bebê para trocar fralda Ah, para é trocar, tem um monte de verdade. coisa para fazer lá. Pessoal, boa sexta-feira para Tchau, todos pessoal. nós. Tchau, Um boa abraço. noite. Sexta, bom final de Boa noite, semana. boa Tchau, sexta. Excelente, tchau. obrigado, Se Marcelo. cuida Tchau. aí, Spencer. Tchau, pessoal.